Estamos de volta com a última parte do debate sobre transporte público urbano. Ainda há tempo para você enviar a sua pergunta pelo 0800 61969 ou pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br. A primeira pergunta é de Chico Pedrosa, de Brasília. Pergunta para o Nazareno. Ele quer saber o seguinte, Nazareno, quais são as capitais mais caras em transporte público urbano e o que se pode fazer para equalizar as necessidades da população com as ambições dos empresários? É possível? Olha, não há dúvida que Brasília é a cidade mais cara, porque ela tem uma estrutura regional. Quer dizer, você tem grandes vazios e tem distâncias de 60 quilômetros num transporte urbano. Então é muito caro mesmo. Agora, Brasília, hoje, nós consideramos o pior transporte do Brasil. Por quê? Porque ele ficou totalmente descontrolado. Nós tínhamos uma área muito bem estruturada, técnica, existia planejamento, existia um sistema, algum sistema de transporte. Hoje, nós temos as vans circulando para todo lado de Brasília, e cada van que anda tira o número de passageiros do transporte regular. Então isso faz com que nós tenhamos um círculo vicioso. Quer dizer, aparece mais van, some passageiro, o empresário retira ônibus da linha, a fiscalização não acontece a contento, e aí hoje Brasília, infelizmente, para nós que estamos da área de transporte, nós vemos Brasília com um sistema quase desregulado. Né? Então nos preocupa bastante a imagem, porque a imagem, em compensação, totalmente diferente no trânsito, que é um banho de cidadania. Na área de transporte público é uma das maiores preocupações que a gente tem. E a questão do empresário, aqui também é uma coisa mais complexa ainda. Eu tive a oportunidade de dirigir durante 3 anos como secretário aqui, e a dificuldade de lidar com o empresário, mesmo com os trabalhadores de transporte, é gravíssima. Então não há um espírito empreendedor aqui em Brasília no setor de transporte. E aí sem falar do metrô, que aí é uma história muito mais complicada. Eu queria só reforçar esse outro aspecto, né? O aspecto do mito da informalidade, do mito de que há uma alternativa ao transporte que não seja a estruturação das redes de transporte. Algumas cidades brasileiras ainda acreditam nesse mito da informalidade, nesse mito do transporte alternativo. Nós não aceitamos, por exemplo, na saúde, uma saúde alternativa. E como nós podemos aceitar no transporte uma expectativa de que o mercado operado por milhares e milhares de operadores possa resolver o problema de transporte? Então, há necessidade, e por aí há um outro dreno, Cláudia, em que os recursos do transporte se esvaem. É um dreno que também contribui para que a tarifa fique mais alta, para que a tarifa fique mais cara. E um dreno de competência de que os prefeitos, de que os governadores resolvam. E vários municípios, a bem da verdade, os municípios do Nordeste, municípios do Centro-Oeste, do Sul principalmente, resolveram esse problema. E vivenciamos esse problema ainda em Brasília e no Rio de Janeiro, sobretudo nesses 2 lugares. E sem dúvida nenhuma aí há um dreno muito grande dos recursos do setor de transporte. Secretário, outra pergunta para o senhor Eliomar Silva Moraes, Água Doce, Maranhão. O direito do cidadão realmente é respeitado pelas empresas de transporte público, já que essas empresas cobram por uma passagem muito cara e o cidadão, na sua maioria, viaja em pé e a qualidade é péssima? Olha, se for esperar que o empresário de transporte assuma com altruísmo um transporte com qualidade, um transporte humano e tal, nós temos que cobrar, essa expectativa tem que ser cobrada, não é do empresário. Nós temos que cobrar isso de quem é responsável para que o transporte seja produzido com controle público. É uma atividade, é um serviço público essencial, é um serviço contratado. No Brasil, infelizmente, há um vazio regulatório, um vazio de regularização que faz com que a maioria desses contratos, hoje sejam contratos que não passaram por processos licitatórios à luz da Lei 8987, à luz das leis de licitações. Mas o que falta no Brasil, nós temos até empresários bem estruturados, empresários que estão preocupados com o serviço de transporte. Mas isso não é suficiente. É necessário que haja, em cada local, uma responsabilização do poder público para o controle desse serviço. E temos excelentes exemplos nas cidades brasileiras
de transporte bem gerido, de transporte bem controlado e de transporte que é muito bem avaliado pelos seus cidadãos daquelas cidades. Nós temos transporte, não vou citar as cidades, mas há uma dezena de capitais que o transporte é muito bem avaliado. Inclusive em São Paulo, numa eleição recente, o transporte virou um carro-chefe da eleição, pela avaliação positiva que tinha dos seus usuários. Deputado Fruet, pergunta de Rildo Alves de Oliveira, Desterro, Paraíba. Como o transporte alternativo pode ser regulamentado? Não dá, não tem meio termo. É até interessante, vale o caso para quem gosta dessa matéria. Santiago do Chile, agora, há pouco mais de um ano, se começou a pensar no transporte de massa organizado pela gestão pública, acabando com o transporte alternativo. Por quê? O motorista trabalha 12, 14 horas, sem segurança, sem condição de trabalho, vale pelo volume de passageiros e passagens que ele vende, que ele consegue ir controlando ou pegando ao longo da via que ele está circulando. Quanto mais cresce esse tipo de transporte que é chamado alternativo, isso demonstra a degradação do sistema. É porque alguma coisa não está funcionando bem. Não só na qualidade do transporte gerenciado ou pelo setor privado ou pelo poder público, mas também na fiscalização. Isso só tende a aumentar o conflito, em especial num país de desigualdade social e de desemprego, que acaba sendo opção de muitas pessoas que têm no transporte essa alternativa. E para o usuário, claro, é o preço. Ele quer chegar o mais rápido possível e por um preço mais baixo. Então isso é sinal de degradação. Quanto mais crescer esse chamado transporte alternativo, é porque o sistema está próximo da falência. Deputado Jackson Barreto, Jailson Alcides, Gameleira, Pernambuco, diz o seguinte: solicito verba para a cidade de Gameleira, Pernambuco, devido às condições do transporte urbano da cidade. Existem apenas 2 ônibus para organizar a demanda de alunos, que é muito grande. Como é que funciona, deputado? Como é que funciona? Eu acho que vai se vir aí, vai ser necessário uma pressão da população. Esse é o caminho. Para se fazer as conquistas do povo, o povo tem que se organizar, o povo tem que se mobilizar. Eu conheço Gameleira. No meu tempo de estudante, eu servi lá no Projeto Rondon. Eu gostaria de dizer a essa juventude que está aí nos questionando, de que hoje as conquistas do nosso povo são feitas na base da pressão. É preciso organizar a população de Gameleira, pressionar a prefeitura, obrigar, porque na nossa avaliação, a prefeitura já devia ter, se não tem, um serviço de transporte, uma secretaria de transporte. E caberá a ela, como executora dessa tarefa na área, que vai colocar transporte disponível para a população. Porque me parece que Gameleira, ela precisa servir transporte. Você ir para Ribeirão, para a Escada, para Palmares, sai da área urbana, inclusive o transporte. Creio que o caminho será pressionar a prefeitura, a Secretaria de Transporte, para que haja transporte para a população. Deputado, você estava perguntando se Gameleira é uma cidade grande? Não, é uma cidade pequena, na Zona da Mata, em Pernambuco. Eu não sou pernambucano, mas conheço Gameleira. Certo. Nazareno, André Luiz Lopes, Gama, Distrito Federal, pergunta: o que está sendo feito em prol do cidadão para que as passagens dos transportes públicos venham a ser mais acessíveis? Olha, o que nós temos feito, por exemplo, com o MDT, foi para passar por um processo de conscientização. Quer dizer, a população tem de saber o que ela paga. Ela muitas vezes ela não sabe que ela paga cada idoso que entra, ela paga o salário do motorista, paga o cobrador, paga tudo. Então, o que nós estamos pensando para fazer nesse sentido para baixar a tarifa? Nós achamos que tem sim de mexer em tributos. O diesel aumentou 4 vezes mais que a gasolina. Foi responsável pelo aumento de 12% das tarifas no Brasil inteiro. O que a Petrobras está fazendo com relação ao transporte público? Continuando a aumentar o diesel. Só no último aumento nós tivemos quase 200 mil trabalhadores fora do transporte pelo aumento do diesel. E teve ano passado um lucro de 23 bilhões. E aí o que nós começamos a ver? Começaram a falar que a saída era o gás. E nós até estávamos entrando no gás. Você imagina se a gente entrasse, que fria que entrava o transporte público. Quer dizer, o que a população tem de ver é o seguinte: muda-se a política de mobilidade nesse país. E aí é uma mudança que vem, como disse o Grafite, correta. É uma ação do governo federal, dos estados e dos municípios. E essa ação tem de começar. O problema é que a gente não pode ficar sendo praticamente enrolado
fazendo discussões técnicas há mais de 3 anos aqui, para ter como consequência um investimento pífio, com todo respeito na área de investimento. Nós perdemos a CID no primeiro momento do governo. Nós tínhamos conquistado a CID nesse Congresso, 25% dos recursos para o transporte público. Foi cortado. Recebemos 29% dos estados e dos municípios. O que ficou com o governo federal? Por que não investe em melhoria? Por que mantém contingenciado para o transporte? Quer dizer, está na mão das 3 esferas do governo melhorar a qualidade e baratear as tarifas. O que a gente não sente é, de fato, esse tema ser prioridade. Há outros temas de prioridade no país, e é isso, por isso que não abaixa a tarifa, e por isso a cada 10% de aumento, 3% da população é excluída do transporte. Só vou pedir rapidamente para que os debatedores sejam um pouquinho mais objetivos para a gente poder rodar o maior número possível de perguntas, tá certo? Secretário Roberto Lino Machado, de Coronel Fabriciano Minas, pergunta o seguinte: por que o patrimônio dos donos das empresas de ônibus cresce rapidamente e eles estão sempre querendo aumentar o valor das passagens? Eu não sei, os indicadores hoje nacionais, eles apontam que os aumentos de passagem não repercutem mais na receita global das empresas de maneira satisfatória, justamente por aquilo que o deputado Jackson Barreto disse e reforçado pelo Nazareno. A cada aumento, mais usuários saem do sistema, evadem do sistema, e essa evasão diminui a receita global dos sistemas. Então, há um indicativo na curva média das tarifas brasileiras de que ela está arrefecendo. O que não significa que o usuário perceba ou que haja mecanismos de percepção de como isso se processa. Há pouca transparência nos modelos remuneratórios no Brasil. A planilha tarifária que ainda é usada, uma planilha que foi montada lá na década de 80, aliás pelo governo federal, quando o governo federal ainda atuava nessa área, e agora estamos retomando esse debate, é uma planilha arcaica, uma planilha que precisa ser revista à luz da realidade das cidades. Ela é uma planilha de custos, ela não é uma planilha que incorpora qualidade dos serviços, que incorpora uma percepção e uma avaliação dos serviços, bonificando ou penalizando o operador, bonificando pela boa prestação dos serviços ou reduzindo a sua remuneração pela má prestação do serviço. Então são instrumentos que nós estamos procurando colocar dentro de uma política nacional, dentro daquilo que compete ao governo federal, de uma lei maior, que lance as diretrizes, essas diretrizes, né, para serem seguidas pelos municípios. E dentro do seu pedido de objetividade, a expectativa é nós encaminharmos ao Congresso essa lei de mobilidade urbana, essa lei das diretrizes de mobilidade urbana, ainda no mês de maio, e aí o deputado Fruet, o deputado Jackson Barreto, os outros demais deputados integrantes da Frente Parlamentar de Transportes vão ter a mão para debater, para aprimorar, para dar as contribuições, para modificar, para nós termos no Brasil uma lei de diretriz da mobilidade urbana no seu sentido mais amplo. Deputado Fruet, a Ângela de Freitas de São Paulo quer saber se a passagem poderia ficar mais barata se o governo federal reduzisse o valor dos impostos. Pode. Claro, já respondeu o Jackson. E até aqui, Jackson, vamos fazer governos locais também, há impostos locais. Nós temos uma questão imediata, amanhã a votação. O governo federal não toma iniciativa, não começa o processo. Nós temos 2 iniciativas aí. Amanhã na CCJ a votação da redução da alíquota do ISS. E além de mais, o Gustavo e a Cláudia, tem o problema das gratuidades. Quando uma passagem, a cidadão tem um benefício de gratuidade. Por exemplo, eu fui carteiro do Correio, né, na minha adolescência. O Correio era o antigo departamento, que era do Ministério da Aviação. Hoje é a nossa gloriosa ECT, que tem seus lucros garantidos e tal. É uma bela de uma empresa. Então, eu acho que a ECT tem que custear o preço das passagens dos carteiros. Não precisa ter gratuidade. Na medida que a ECT assume essa responsabilidade, por cada passagem não comprada, alguém vai pagar pelo preço dessa passagem. Não é verdade? É uma lei de os policiais militares precisa ser revogada. Os policiais militares dos estados, eu não quero que acabe a gratuidade dos policiais, mas os governos dos estados poderiam pagar esse transporte dos policiais militares, porque cada gratuidade dessa incide mais, onera o trabalhador. Então essas coisas precisam ser revistas, que essas coisas, na minha visão, é uma coisa no campo dinossauro, que precisava, melhorar, porque tudo isso são opções que a gente busca para aliviar o ônus do preço da passagem para a população pobre. E uma segunda questão, como sugestão,
o Dr. Xavier comentou, o Nazareno, vamos fazer um pedido de informação com relação à aplicação da CID, para saber se efetivamente está havendo essa transferência e qual tem sido o benefício. Houve esse corte, houve todo um trabalho para que o percentual da CID ficasse vinculado ao transporte público, acabou não sendo utilizado. Então são duas questões objetivas que podem ser feitas. Terceiro, retomando, aí é o conceito, transparência na planilha. Cada município, cada região tem sua equação. E o custo do subsídio ou o custo da gratuidade, é claro que vai ser compartilhado depois por quem paga o sistema direta ou indiretamente. Então aí a sugestão, cada vez mais gestão democrática do sistema e cobrar transparência na composição da tarifa no plano local. Normalmente, para a nossa telespectadora, quem administra isso é o município. Mesmo naqueles casos onde há a integração, às vezes há um ente do Estado, um órgão estadual que tem participação, mas normalmente a competência é do município, em especial das capitais, mesmo quando o sistema é integrado. Nazareno, Luiz César dos Santos, Brasília, Distrito Federal, pergunta: por que existe o bonde moderno nos principais países do mundo, incluindo os Estados Unidos, e no Brasil é um meio de transporte negligenciado? O metrô dá status às cidades, ao invés de ser o metrô dá status às cidades ao invés de um sistema de bonde moderno? A negação ao bonde é uma questão cultural? Olha, eu sou uma pessoa que eu acho que, principalmente grandes centros congestionados, eles deveriam ser usados com esse bonde moderno. Por quê? Ele é um transporte amigável com o pedestre. Quer dizer, você sabe exatamente onde ele vai passar, então ele é uma coisa que qualifica enormemente o centro. Eu acho que o Luiz colocou muito bem a questão. Eu acho que se os nossos centros tivessem um sistema sob trilhos nas áreas centrais, nós teríamos o pedestre caminhando com segurança, teríamos o som sendo diferente. Eu já fui em cidades como Viena, ou Praga também, onde o sistema de bonde funciona maravilhosamente bem, e aquilo dá uma qualidade de vida fantástica. Uma muito boa pergunta do Luiz. Bom, a última pergunta, tem muita pergunta, mas infelizmente não vai ser possível fazer todas. Secretário Valdemar Lima, Belo Horizonte, diz o seguinte: o senhor está dizendo que empresários sem devido contrato têm justificado receio de investir, ou os editais licitatórios é que não estabelecem as condições para a prestação adequada dos serviços e o horizonte devido? Ou o senhor definiria a legislação como inadequada? Não, acho que a legislação está adequada. O que precisa é de um cumprimento dessa legislação. Não se pode ir reajustando tarifas com base no início, onde se iniciou a tarifa base, para depois definir que a tarifa hoje é a tarifa justa, se nós não temos um contrato adequado. Esse é um princípio. Então há que se rever esses contratos. Com relação à CID, eu gostaria de dizer, Cláudia, que a CID é uma fonte orçamentária, uma fonte primária orçamentária. O orçamento como um todo é contingenciado e, portanto, os recursos que originariamente são arrecadados via CID também são contingenciados, mas nós estamos investindo esse ano de 2006 R$1 bilhão e 500 milhões em transporte coletivo. E com certeza o deputado Fuet, a Câmara dos Deputados, ao pesquisar se a CID está sendo usada, vai encontrar ali a CID sendo utilizada no investimento no transporte coletivo e vai encontrar também a CID sendo repassada aos estados e municípios para que invistam em infraestrutura de transporte. E uma lembrança que eu esqueci também na questão da isenção dos impostos, um e-mail com custeio dos serviços de metrô, com a implantação dos metrôs, com apoio ao corredor Tiradentes de São Paulo e com apoio a 115 outras cidades brasileiras, com projetos em torno de R$600 mil, em torno de R$800 mil no orçamento de 2006. E o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é isento também para a compra do veículo, para a aquisição do veículo de transporte coletivo urbano. É o único imposto que é isento. Nós achamos que um tratamento relativo ao ICMS dos veículos, ao ICMS das peças e acessórios, também é necessário para ir complementando e dando a visão de priorização do serviço de transporte público para garantir a universalização que esse transporte tem que ter na cidade brasileira. Nós preconizamos que toda a política de mobilidade, e essa gestada pelo governo federal, ela tem isso como princípio, ela tem que ser centrada nos modos de transporte coletivo e nos modos não motorizados de transporte, que são os que têm condições de estruturar melhor a sustentação dessas cidades.
Bom, o programa está terminando. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Deputado Fruit, muito obrigada pela sua colaboração. Deputado Jackson Barreto. Ô, Cláudio, eu podia fazer uma sugestão no final? Pode. Fazer uma sugestão ao nosso governo, do presidente Lula, aí com o apoio do nosso Zé Carlos, nosso secretário de Mobilidade, que diminuir o preço do óleo diesel em 50% com a nossa Petrobras, você vai baratear muito o transporte. E o secretário sabe que as secretarias municipais de transporte têm condições de controlar toda a frota de cada município. Isso já seria o primeiro passo do governo, uma iniciativa boa para baratear o transporte coletivo. A questão do óleo diesel é fundamental que o governo diminua em 50% só para o sistema de transporte público coletivo. E faremos isso dentro de um pacto federativo com os prefeitos, com os estados. Só que esse pacto está muito demorado, viu? Basta aumentar 10... parto de neném. Basta aumentar 10 do governo. Só tem o arranjo federativo brasileiro é muito complexo mesmo. Ele não permite que as decisões sejam tomadas isoladamente. Só com 10 centavos da gasolina, de aumento da gasolina, era suficiente para resolver tudo isso. Mas ninguém mexe com o carro. Nazareno Alfonso, muito obrigada também pela sua colaboração. Bom, olha, várias perguntas, muitas não puderam ser feitas por falta de tempo, mas elas serão entregues aos debatedores ao final do programa. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. Até o próximo Expressão Nacional.